O Instituto Cultural Cornélio Pires, ele teve início de suas atividades no ano de 2012, na cidade de Tietê. Ele nasceu com o intuito de resgatar o folclore, a música raiz, tudo relacionado com cultura mesmo, raiz de cada região. No caso, a gente está mexendo aqui com Tietê, porque Tietê é um berço de uma diversidade cultural muito grande. Então, ele nasceu com o intuito desse resgate, dessa busca da raiz e trazer para as novas gerações. O Instituto Cornélio Pires já realizou diversos projetos culturais. Dentre eles, nós temos o Folião e os Dois Meninos, que ele fala um pouquinho do Divino Espírito Santo, da crença popular sobre o Divino, que tinha a cantoria, as rezas, os pousos, e com isso surgiu o Folião e os Dois Meninos. Cheguei a receber as bênçãos do nosso divino Deus. Depois disso, nós fizemos o Box de Cornélio Pires, que é o trabalho mais importante do Instituto, que é o resgate das músicas, dos fonemas de Cornélio Pires. Foi 6 anos de árdua produção, árdua busca, procura. Tivemos a ajuda de várias pessoas do Brasil, porque nós não conseguíamos adquirir todos os fonemas, pois não tinha todos num lugar só, tinha que procurar. E várias pessoas que tinham fora daqui, em outros estados, tem um fonema aqui, mandava pra gente, a gente restaurava, produzia, buscando não tirar a autenticidade. Moda de viola cantada por 2 genuínos caipiras paulistas. Quando eu era criancinha, tinha mar inclinação. Eu arriscava a minha vida pra mudar em qualquer pagão. Oi, filha minha. E depois desse trabalho também, que foi muito bonito, a gente realizou Os Reis do Cururu, que foi um trabalho realizado no ano de 2013 agora, onde a gente procurou resgatar um pouquinho da tradição do cururu, que fala um pouquinho da cantoria, dos prosas, dos versos, que também teve uma parceria com o Divino, que nasceu nas pousadas do Divino ali. Me chamo Orlando Carnel, eu sou um simples cantorino, mas eu quero agradecer o pessoal que tá assistindo. Tomara que vocês gostem do meu verso que tá saindo. Sou um cantador humilde, muito tempo venho vindo. Ei, cantando pra nosso povo, pro mais velho e pro mais novo, nas pousadas do Divino. E esse ano nós estamos trabalhando nos 2 filmes perdidos de Cornélio Pires, Vamos Passear e Brasil Pitoresco, onde a gente está fazendo a redigitalização e o áudio do filme, que não tem áudio, a gente fez o áudio dele, ficou muito bonito, logo vai estar pronto aí. Cá estão os nossos caipiras, ensaiando as suas modas de viola e os seus sambas para as noitadas alegres das festas do Pirapora. Agora o coitado do povo vive muito arrojado e ano sempre aumentado. Paga imposto municipal, paga imposto pro estado e pro governo federal, imposto de tudo lá. Trabalhar com esse projeto de recuperação dos áudios da coleção da turma caipira do Cornélio Pires
foi descobrir realmente o potencial que Cornélio tinha como músico, como compositor, como produtor musical, né? E também como empresário em divulgar todo esse trabalho, uma vez que ele foi pioneiro, né? Ele, nessa história do disco no Brasil que estava começando início da década de 30, final da década de 20, e ele foi o primeiro produtor independente do Brasil. Ele foi o cara que primeiro que escreveu, produziu, fez todo o roteiro da produção dos discos da Turma Caipira, que no entanto que quando você escuta de começo ao fim, você percebe gradativamente a evolução dele como produtor e a evolução dos fonemas na produção dos fonemas, a ponto de, em determinado espaço da coleção, você encontrar manifestações como, por exemplo, ele usar trilha sonora embaixo das piadas, embaixo dos causos, e usar também a questão da onomatopeia, né? Ele usava isso também, foi o primeiro a usar a trilha como intenção de música, de você a música você não vê, você não faz uma leitura visual da música. A leitura da música é uma leitura auditiva, né? E ele conseguia transmitir alegria, felicidade, tristeza, tensão através da música. Ele foi o primeiro a usar esse recurso no Brasil, né? Então isso é uma coisa, uma bandeira pioneira de Cornélio Pires. Sorte o boi, sorte o boi. Eita, boi bonito. Desça da cerca porqueira, provoca o boi perna mole, vai tornar cabrito sarnento. Passa de capa, tesourinho. Aí, caboclo, bote um par de garrocha aí, turuna. A unha. Pega firme, Salustiano. Aí, segurou, boi. E nessa questão dele ser o selo de ser o primeiro produtor independente no Brasil, né? Ele também abriu um mercado novo no Brasil. Ele abriu o mercado da música sertaneja, da música caipira. Ele abriu um novo estilo também de música no Brasil. O primeiro samba no Brasil foi gravado em 1917. A primeira música caipira, a primeira música sertaneja em 1929, com o advento da Turma Caipira e da coleção caipira do Cornélio Pires, né? Mas o caipira, a música raiz e a música sertaneja já estava nos palcos do Brasil desde 1910, quando ele apresentou os caipiras lá no Festival de Cultura Folclórica no Mackenzie, que ele organizou em 1910. Então, a música sertaneja e a música caipira já está no menu do elemento cultural brasileiro e paulista desde o início de 1910, antes do samba, né? Muita gente acha que o samba é a manifestação cultural mais antiga no Brasil, mas não é. A manifestação cultural mais antiga é a música caipira, é a música raiz. Aqui em São Paulo que malha mole, esses bonde que nem gaiola. Cheguei a abrir uma portinhola, levei um tranco e quebrei a viola. Índio, fui dinheiro na caixa da esmola. Essa questão da diferença entre a música caipira e entre a música raiz, quando se tornou caipira, quando deixou de ser caipira, música raiz, e se tornou música sertaneja, né? Quando aconteceu isso? O elemento de transição aconteceu dentro também da coleção da Turma Caipira de Cornélio Pires, dentro dos discos, que até então a paisagem alusiva às letras das canções era a paisagem caipira, tradicional, é o homem do campo, as manifestações culturais raiz que a gente conhece aí, folclóricas e regionais, né? E Cornélio
quando levou os caipiras para São Paulo e apresentou os caipiras para São Paulo, também apresentou a cidade, a modernidade, o elemento urbano para os caipiras. E quando os caipiras começaram a usar esses elementos nas letras, deixou de ser raiz e passou a ser sertanejo, né? Com elemento contemporâneo nas letras, o elemento urbano, como o bonde camarão, né? Que a letra falava da tecnologia, dos bondes, da chegada do bonde em São Paulo, e também do Zeppelin, né? Que em 1930 o Zeppelin passou pelo Brasil e foi um evento, né? E Cornélio acabou escrevendo a letra do Zeppelin, que é uma letra muito interessante, fala da tecnologia da época. Então, aí aconteceu a transição do elemento, passou a ser contemporâneo, né? E surgiu a música sertaneja. Vou comprar um aeroplano, vou comprar um Zeppelin, vou dar um passeio em Paris, dou a volta por Berlim. O povo da minha terra custará saber de mim. Quando me aperta a saudade, no Brasil eu torno a vir. O espírito empreendedor de Cornélio Pires era muito aguçado. Ele, no entanto, que essa questão dele ser o pioneiro no Brasil no trabalho independente, trabalho cultural, né, é muito pungente, muito marcante na carreira dele e na carreira da história da música no Brasil, da história do disco no Brasil, né? O mercado independente no Brasil, hoje, por exemplo, é um maior mercado, é um mercado maior do que o mercado não independente, o mercado que tem o apoio da mídia, o mercado que tem apoio das grandes mídias de massa, da TV e tal, né? Então, é importante ressaltar e dar as salvas para Cornélio em relação a essa atitude, né? E o cuidado que ele teve em planejar a questão e a proteção do elemento independente foi pungente nessa história. No entanto, que ele, quando ele fez o acordo com a Columbia sobre os selos, né? A Columbia na época tinha os selos dos discos, o selo interno dos discos era azul forte. Ele, para salvar o nome dele e reservar e preservar o nome e o título da coleção Turma Caipira, ele exigiu no contrato que os discos teriam um selo de cor diferente. Na época foi o selo vermelho. E a coleção ficou famosa por ser diferente e ter os selos vermelhos, né? E é conhecida como a coleção dos selos vermelhos, o selo vermelho de Cornélio Pires, né? Então ele teve esse cuidado em preservar a questão do produto independente, não deixar ninguém passar ele para trás, né? E ele tomou conta da venda desses discos, né? Até o primeiro momento, porque logo depois, na segunda tiragem dos discos da Turma Caipira, a Columbia bancou. Foi a própria Columbia que comprou o projeto do Cornélio da Turma Caipira. E aí então até o último título foi bancado pela Columbia. Mas os primeiros 5.000 títulos foi bancado por Cornélio. Mas pelo fato de ter sido um sucesso a coleção, né, a Columbia contratou Cornélio e distribuiu os discos. Há pouco tempo, seguindo a pé, dirigi-me para o bairro da Cruz das Almas. Não sabendo o caminho, ao avistar um caipira que amarrava uma cerca, perguntei-lhe: Ô Patrício, senhor sabe onde é a Cruz das Almas? Ah, estou cansado de saber. Sabe me dizer em quanto de tempo eu irei daqui lá? Não sei. Fiquei indignado e segui a passos largos e rápidos. Ia já distante quando o caipira gritou: Ô moço, faça favor um pouco. Voltei. E ele, com o ar mais sério deste mundo, foi logo me dizendo: Nesse andar você vai em meia hora. Trabalhar com a recuperação desses discos da Turma Caipira foi muito importante e gratificante, particularmente pelo fato do aprendizado, né, cultural e a importância cultural que esses discos trazem no seu conteúdo. Primeiro,
porque você vai descobrindo que é um registro da época, da história da época, e é interessante porque foi uma época conturbada, né? Nessa coleção de discos você encontra títulos que falam sobre a Revolução Tenentista em São Paulo em 1924. Não existe nenhum registro em áudio sobre esse movimento, essa manifestação que aconteceu em São Paulo. Foi a primeira revolução em São Paulo. São Paulo ficou sitiada pelas tropas tenentistas do Isidoro Dias Lopes durante meses e, enfim, a coleção traz esse registro, traz o registro da campanha política, da campanha à presidência de Getúlio Vargas, traz também história sobre o golpe militar, o golpe de Getúlio, até a Revolução de 32, que é um elemento pungente aí na finalização da Turma Caipira, da coleção de discos, né? Que Cornélio deixou de gravar os discos, parou com a gravação da coleção da Turma Caipira por causa da Revolução de 32, né? Onde ele participou. Ele participou firmemente aí na Revolução de 32, primeiro como intelectual, escrevendo matérias nos grandes jornais do Brasil e grandes jornais de São Paulo, e depois com armas em punho mesmo nas trincheiras. Cornélio lutou na Revolução de 32, então esse foi o advento maior aí dele encerrar as atividades das gravações da coleção da Turma Caipira. Tomara que chega logo o tempo das eleições, pra ver se assim acaba esse grande barulhão. Então esse trabalho é muito importante, porque é você revisitar a história paulista, a história de São Paulo, e o trabalho de Cornélio mostra isso, a formação étnica do povo paulista, que nessa época de 20, que é uma época importantíssima para todos nós paulistas. Não foi muito importante, e o trabalho do Instituto, na verdade, é isso, né? Através dessas ações, trazer para as novas gerações a conhecimento, a história digitalizada, recuperada através das novas tecnologias. Esse trabalho do Pedro Massi e a Turma Caipira do Cornélio Pires nasceu, né, é uma releitura de algumas músicas do box do Cornélio Pires. E esse trabalho é um trabalho que visita, apesar de visitar canções que foram gravadas e compostas há quase 100 anos, né, que é o caso de Mercedes que Vai Casar, que é uma música que tem mais de 100 anos, ela foi já composta há mais de 100 anos, ela se mostrou, é um trabalho que se mostrou muito atual, um repertório que acabou se mostrando contemporâneo, com novos elementos, usando o baixo, a viola, usando bateria, usando a tecnologia atual, né? Foi muito satisfatório. Então a intenção realmente é trazer para as novas gerações esse repertório de Cornélio Pires, que é um repertório muito rico, muito cultural e importante, não só para nós tietenses, mas para São Paulo também, que conta a história da nossa formação, da nossa formação paulista. A literatura de Cornélio Pires também é uma literatura inovadora para a época e uma literatura que também traz a bandeira da inovação e do pioneirismo. Cornélio Pires foi o primeiro poeta, o primeiro escritor brasileiro a escrever a poesia dialetal, a registrar na literatura a poesia de forma dialetal, que é o modo que as pessoas falam, não o modo tradicional, o modo mais acadêmico, mas o modo popular de se falar, o linguajar popular. E ele carrega essa marca, tanto em prosa quanto em verso. Em prosa, ele escreveu os primeiros textos dele
no jornal Tietê. Mas nem sempre foi assim. Cornélio, ele publicou primeira poesia dele em 1905, um jornal que tinha aqui no município de Tietê, que chamava O Tietê. E era uma poesia que tinha traços de romantismo. E isso foi em 1905. E a partir daí, ele sempre publicava novos poemas nesse jornal. E Cornélio Pires, até 1910, trabalhou com a poesia coloquial, a poesia tradicional, até com algum pouco de veio de parnasianismo, né? Mas a partir de 1910 ele publicou o famoso livro dele, que é o primeiro livro da carreira dele, que é o Musa Caipira. E nesse livro Musa Caipira ele apresenta a poesia ideal de caboclo. E é lá que ele dá o primeiro passo dentro da literatura brasileira com a poesia dialetal. No primeiro momento, quando Cornélio publicou Musa Caipira, ele não foi bem recebido pela comunidade de intelectuais na época em São Paulo, porque na época, 1910, São Paulo ela vivia aquela situação da Belle Époque francesa, com os costumes europeus, e também na literatura não era diferente. Em 1910, no Brasil, não havia 2 ou 3 casas publicadoras na época. Então, se você quisesse publicar um livro com uma edição mais requentada, você tinha que mandar seu material para a Europa e tal. E como esse tipo de trabalho era um trabalho novo, e no Brasil, na época, o que imperava era a poesia parnasiana, o modo clássico de se escrever e fazer literatura, Cornélio não foi muito bem aceito. Mas, como ele tinha uma gama muito grande de amigos, intelectuais e jornalistas, ele já trabalhava no jornal em São Paulo, já publicava suas matérias, publicava as matérias que ele fazia e preparava para os jornais da época, em todos os jornais do Brasil mais importantes, inclusive os jornais da capital, que na época era o Rio de Janeiro, né? E Cornélio Pires, ele escreveu sobre vários assuntos, sobre policultura, escreveu sobre organização social, escreveu sobre tecnologia, sobre a modernização, a questão da industrialização. Cornélio foi um homem que viveu na primeira metade do século XX, então ele passou pelas grandes transformações do século XX, desde a instalação da República aqui no Brasil, passando pela Henry Ford até Santos Dumont, o primeiro voo de avião, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução de 32. Então, os momentos mais importantes sociais ele viveu. E Cornélio foi um cronista disso. Foi um cronista dessa fase de São Paulo, da primeira metade do século XX. Cornélio, sem dúvida, é o melhor cronista. Ele é que narra toda essa mudança que aconteceu, principalmente no estado de São Paulo, essa transição de São Paulo passar de um estado de cultivo de café para um estado industrial, com as grandes indústrias de tecido, a grande revolução industrial que aconteceu no estado de São Paulo. Então, Cornélio, realmente a literatura dele é uma literatura que registra essa mudança de São Paulo, essa mudança paulista. Ao longo da carreira dele, Cornélio Pires publicou 24 livros. A literatura dele, os livros dele, tinha como base essa paisagem, esse cenário caipira, o elemento folclórico, né? E a literatura dele começou a ganhar força, porque vinha na contramão de uma situação. A ideia de Cornélio sempre foi enaltecer o caipira, os valores regionais, o folclore, a cultura paulista. Então o caipira de Cornélio tem o estereótipo do caipira esperto, caipira inteligente, diferente do caipira de Monteiro Lobato, por exemplo, do Jeca Tatu, que se apresenta de modo pejorativo. O caipira de Cornélio não, é um matuto esperto.
né? E essa literatura, essa aceitação desse matuto esperto na sociedade paulista naquela época começou a ganhar força. E foi quando ele publicou Joaquim Bentinho, As Estrambóticas Aventuras de Joaquim Bentinho. Aí sim, ele já estava numa situação confortável como escritor em São Paulo, como escritor, como poeta, não só em São Paulo, mas no Brasil também. Isso trouxe um status para ele. Cornélio sempre foi rodeado de amigos, né? E sempre influenciou também grandes nomes da literatura brasileira. Oswald de Andrade era uma figura que era influenciada por Cornélio Pires, Menotti Del Pica também era outra figura. Os modernistas, ao todo, eles gostavam muito do trabalho de Cornélio Pires porque sabiam que o trabalho de Cornélio Pires era um trabalho que apresentava genuinamente a literatura brasileira, a forma, a expressão que eles, com o modernismo na época, queriam apresentar, né? Então, Musa Caipira é um livro pioneiro também nessa história da literatura brasileira. Apesar, no começo da carreira do Cornélio, ele ter tido essas diferenças em relação à imagem do caipira junto a Monteiro Lobato, né? Tão logo Monteiro entendeu que o trabalho de Cornélio era um trabalho de pesquisa, um trabalho que tinha base científica. No entanto, que em 1920, Monteiro Lobato publicou várias obras de Cornélio Pires através das suas editoras, né? E Cornélio continuou influenciando os artistas e escritores brasileiros, e a ponto de ter seguidores e formar uma nova elite de escritores que trabalhavam com poesia e literatura dialetal. Um deles foi Paulo Setúbal. Eles trocavam correspondência. Paulo Setúbal, muito interessado no trabalho de Cornélio Pires, né, acabou seguindo também a questão da poesia dialetal, né? A obra de Cornélio Pires, eu acredito assim que ela é importante, por quê? Porque realmente ela é o primeiro registro genuinamente brasileiro, genuinamente nacional, autêntico, que retrata o homem do campo, que retrata a nossa paisagem folclórica, o nosso cenário paulista, né? Então, isso é muito importante. E a contribuição de Cornélio é uma contribuição ímpar. Cornélio teve o reconhecimento na literatura dele e gradativamente o trabalho dele foi tomando foco científico até chegar em Sambas e Cateretês, que é o momento de ápice da carreira do Cornélio, onde ele registra cientificamente as canções folclóricas, as canções do cururu, das batidas de violeiro, as canções dos violeiros, as canções do batuque de Ubigada, da região do Alto Médio Tietê. Então, com esse livro que ele ganha o título de bandeirante do folclore paulista. Então, Cornélio Pires é conhecido como bandeirante do folclore paulista, né, por ter garimpado toda essa cultura e apresentado através da literatura para a gente. E Cornélio encerra a sua carreira artística com o seu teatro ambulante. Desde 1910, Cornélio fazia suas conferências, levando o caipira, as apresentações para os palcos. E a partir de 1940, Cornélio foi contratado pela Antártica e ele foi o primeiro garoto propaganda do Brasil. Ele apresentava o teatro ambulante dele com patrocínio do Guaraná Caçula. Cornélio não patrocinava bebida alcoólica e acabou sendo patrocinador do Guaraná Caçula. Então, a Antártica pagava para ele se apresentar nas cidades, levando o show, levando os 2 filmes que ele exibia também durante as apresentações e o seu amigo Romeu, que era um ventríloco de Capivari e tinha 2 bonecos, o Justo e o Soneira, e era um sucesso com a molecada. Então, de 1940 até 1957, Cornélio Pires trabalhou como garoto propaganda da Antártica, do Guaraná Caçula, levando para as cidades de São Paulo e do Brasil o seu teatro ambulante. E assim ele encerra a sua
Cornélio Pires faleceu em 1958 em São Paulo. Ele veio ser enterrado aqui em Tietê e a partir de 58 o governo do estado, através de uma ação, instituiu o museu, este Museu Cornélio Pires, e a Semana Cornélio Pires, que foi lançada aqui na Praça Central com a inauguração do busto do Cornélio, que tem lá na Praça Central. E assim a gente eternizou a memória do grande poeta maior tietense.